Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar com você nesse tempo. Eu quero compartilhar durante esses minutos que estaremos aqui uma palavra que certamente poderá mudar a sua vida e a sua perspectiva em relação ao que Deus pensa de você. Meu objetivo nesse momento é fazer com que você pense como Deus pensa a respeito de você. Isso vai ser tremendo, não é mesmo? Olha só, eu estava analisando o tempo, lendo algumas histórias antigas e descobri uma lenda. Na verdade, eu acredito que está mais para ser real do que ser uma lenda. Certo dia, lá no Império Romano, você já ouviu falar de Júlio César, não é mesmo? Pois é. Então, disse que o imperador César, Júlio César, ele estava andando pela rua junto com o seu auxiliar, aquele cara que fica sempre sendo o braço direito, aquele cara que geralmente era um oficial que ficava ao lado, do general e do imperador ao mesmo tempo. O interessante é que enquanto eles estavam andando pelas ruas de Roma, o imperador olhou do seu lado e viu um pedinte. Sabe aquelas pessoas, você já se deparou com alguém na rua que tem necessidades, mais do que você possa oferecer, mais do que aquilo que você possa dar? Há um certo ditado que diz que existem situações piores do que a nossa, Então, mais ou menos esse tipo. O imperador olhou para aquela pessoa e viu que ele estava pedindo uma esmola, pedindo uma moeda. Aí sabe o que acontece? Quando aquele pedinte disse para o imperador, e na verdade ele nem tinha noção de que era o imperador que estava ali pelas ruas, ele disse: dá-me uma moeda, por favor, dá-me uma moeda. O imperador olhou para o seu oficial, o seu auxiliar, e disse assim: pegue um denário de ouro, pegue uma moeda de ouro e dê para ele. Quando o oficial e o seu auxiliar foi pegar na bolsa do imperador romano a moeda de ouro, ele pegou e disse assim, olhou para o imperador, para César, e disse: César, isso aqui é muito mais do que ele precisa, isso aqui é uma moeda de ouro. Aí o César olhou para o oficial e disse assim: bom, é muito para quem? Para mim ou para quem está pedindo? Ele disse: para quem está pedindo. Então o César olhou para ele e disse assim: pois é, para mim ter uma moeda de ouro ou tantas, tanto faz, mas para esse, o que vale é o que eu tenho. Sabe, meus queridos, pensando nisso, eu posso ir junto com você para Filipenses capítulo 4, versículo 19, e eu fico imaginando se de repente o apóstolo Paulo não tinha essa ideia em mente, quando escreveu para mim e para você, um texto que diz assim: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, ou cada uma das suas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Então, isso talvez você já saiba de cor, de repente até você declare, e este é um tempo de declarar realmente essa verdade. Porém, eu quero que você tenha a mesma perspectiva que o apóstolo Paulo liberou essa palavra, porque quando nós recebemos a palavra de Deus, quando ela fica clara aqui em nossa mente, certamente o nosso espírito já está pronto. Você sabia que muitas vezes a dificuldade não é o nosso espírito de receber as coisas, mas é a nossa mente de entender como Deus pensa acerca da sua própria palavra e do que Ele liberou para você? Pois este é o momento de você despertar a sua mente, de você despertar o seu entendimento e começar a declarar, orar, proclamar, reunir a sua casa, reunir a sua família em oração com o entendimento da palavra que Deus tem para você. Então vamos lá para Filipenses capítulo 4, versículo 19. Você pode ver, já está escrito aí na tela, você pode até acompanhar por aí. Diz assim: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das suas necessidades. Eu quero detalhar com você nessa hora, ponto a ponto. Primeiramente,
Vamos imaginar que o apóstolo Paulo está diante de você, na sua tela agora. Agora quem está falando com você é o apóstolo Paulo, tá certo? E olha o que diz. Eu quero destacar algumas palavras, e a primeira dela é Deus. Olha só, Paulo chega e diz: o meu Deus. A consciência de Paulo remete que esse Deus é o ser que cria todas as coisas. É aquele que do nada faz criar todo o universo. A partir de uma palavra, a partir da sua palavra, ele criou todo o universo. Você já parou para pensar nisso? Todo o universo é sustentado, segundo escrito está em Hebreus, pela palavra do Senhor. O sopro, o som da voz de Deus criou todas as coisas, e não apenas isto, sustenta todas as coisas. Eu quero dizer que esse mesmo Deus de Paulo é o meu Deus e é o seu Deus, o Deus que provê e o Deus que sustenta. Então, essa característica de Deus de ser único, de ser criador, de ser trino, de ser poderoso, quando eu entendo qual é a fonte disso tudo, eu começo a lidar com os problemas de outra maneira. Eu quero convidar você a entrar nesse cenário de como Deus vê os problemas, como Deus vê as necessidades, como Deus vê o suprimento. Estão lembrados do imperador César? César, nesse sentido, é como se fosse Deus, e o oficial é aquele que sempre está lidando com o que César tem, e aquela pessoa que estava pedindo pode ser qualquer situação. Vamos entender a mente de Deus em relação a isso. Paulo escreve o meu Deus, e vem a segunda palavra, segundo a sua riqueza. Pega essa palavra, segundo significa conforme, de acordo, debaixo de, em concordância, é como dissesse assim, Paulo estava dizendo assim, o meu Deus, de acordo com o que ele vê, de acordo com o que ele é, de acordo com o que ele tem, segura essa palavra, segundo a sua riqueza. Que é isso? E essa é a nossa terceira palavra. A primeira Deus, depois segundo, depois riqueza. Essa palavra riqueza quer significar abundância, plenitude, aquilo com o qual alguém é enriquecido. Que é isso? Na mente de Deus, riqueza não é simplesmente suprir algo pontualmente, é algo que faz te enriquecer. Você está ligado nisso? Deus não está interessado apenas em resolver um caso para você. Deus não é simplesmente aquele policial criminalístico que resolve um caso pontual. Não, Ele tem toda a sua história e quer, segundo a sua riqueza, prover cada uma das suas necessidades. E é aí onde nós vamos para mais uma palavra. É um termo, nós temos aí Deus, segundo a sua riqueza, cada uma da sua necessidade. Mas entre essa necessidade e o que Deus é, existe um termo bastante interessante. O apóstolo Paulo diz assim: Deus, segundo a sua riqueza em Cristo Jesus. Algumas traduções, e até algumas mais antigas, diz o seguinte: que Deus, segundo a sua riqueza, unido a Cristo. Ou seja, Deus, que é todo Criador, que está pensando, tem na mente enriquecer a mim e a você, aqueles que confiam nele, depositou em Cristo Jesus todo o poder, toda liberalidade, permita-me a expressão, totalidade de riqueza e glória está em Cristo. Então eu tenho acesso ao que Deus tem por causa de Cristo Jesus, e é nesse aspecto de estar em Cristo Jesus que Ele supre todas as nossas necessidades. Então eu quero ver com você uma coisa. Nós temos Deus, riqueza, que foi a palavra que nós tocamos aqui. Falamos está em Cristo Jesus, segundo a sua glória, para suprir cada uma das suas necessidades. Sabe o que significa glória? Quando o apóstolo Paulo está escrevendo isso,
Ele está dizendo o seguinte: segundo a dignidade, segundo a excelência. Eu pergunto a você, será que Deus sabe fazer as coisas de forma excelente? Será que Deus tem dignidade? Dignidade é aquele que é merecedor de todas as coisas. Então deixa eu te dizer uma coisa: este é um tempo de você experimentar a excelência de Deus na sua vida. E é por meio dessa excelência, é por meio dessa dignidade em Cristo Jesus. Veja que os olhos de Deus, olha, se liga nisso, presta atenção, o olhar de Deus não está para a sua necessidade, mas está para Cristo Jesus. Uau! Então a sua necessidade, a minha necessidade se encontra em Cristo Jesus, que também em Cristo Jesus está todo o poder, toda a glória, toda a riqueza de quem Deus é. E quando a minha necessidade e a sua necessidade se encontram em Jesus, e ele tem uma colisão com quem Deus é, a provisão é liberada. Então o que é que eu e você, como família, como pai, como mãe, como empresário, como alguém que está precisando até de um trabalho, de emprego, devemos fazer? Devemos colocar as nossas necessidades diante do Senhor, porque quando nós colocamos ela diante desse lugar onde Jesus está, quem Ele é, colide e dissolve toda a necessidade, nos trazendo toda a provisão que Deus tem. Mas eu ainda quero dizer uma coisa: talvez você não tenha noção do que é necessidade. Esse texto, o versículo 19 de Filipenses 4, traz que necessidade é carência, ou seja, é o que você precisa. Todos nós sabemos, só você sabe do que você precisa, eu sei do que eu preciso, cada um tem necessidades diferentes, porém o Deus que supre é um só, e por meio, o instrumento é Cristo Jesus. A localização, vamos assim dizer, geográfica, o depósito geográfico do céu para a sua provisão está em Cristo Jesus. Portanto, eu quero que você eleve os seus olhos, que você fixe o seu olhar, não na sua necessidade, mas em Cristo Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: não é pecado ter necessidade, porém, se você permanecer só olhando a sua necessidade, você não obterá, não vai conseguir capturar a riqueza que Deus tem para você. Para Deus, tanto faz liberar uma moeda de ouro, lembra do César? Tanto faz, Ele é poderoso para tudo. A questão é em quem você tem colocado os seus olhos. Então, eu quero dizer, conforme o apóstolo Paulo também, o meu Deus suprirá em Cristo Jesus, segundo a sua riqueza em glória, toda a sua necessidade. E tem uma palavrinha que eu quero deixar para você: necessidade significa responsabilidade, e responsabilidade significa eu trago para mim o dever de trazer a resposta. Isso mesmo, responsabilidade. Quando alguém diz assim, quando alguém pergunta quem é o responsável por essa igreja, quem é o responsável por esse setor, o que ele está dizendo, perguntando de outra forma, é: quem era a pessoa que pode me dar a resposta de tudo que acontece aqui nesse lugar? Pois é, na sua família, você é o responsável. Você tem essa necessidade de trazer a resposta para a sua casa, e eu quero me unir a você nesta hora, porque a palavra de Deus diz que Ele vem suprir essa necessidade que você tem de trazer resposta para a sua casa. Não apenas uma necessidade no sentido fisiológico, no sentido de um suprimento alimentar, não simplesmente numa questão de emprego, mas em várias outras áreas, emocionais, na área logística, na área de cuidado com seus filhos, na área de cuidado com a sua esposa, na área de cuidado da sua empresa. Qual é a responsabilidade que você tem? Deus vai suprir toda ela em Cristo Jesus. Por isso, queridos, eu quero nesta hora orar por você e declarar essa realidade agora, olha, com outra mentalidade. Agora você não vai pedir como se estivesse carente simplesmente. Você sabe que para Deus não tem problema de suprir a sua necessidade. Você não é mais um coitadinho. Você é alguém agora que tem o direito de exercer a identidade de filho de Deus. Vamos comigo? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque a tua riqueza é superabundante. E o Senhor libera para nós toda a provisão e todo o sustento. E eu me uno ao meu irmão nesta hora e declaro que segundo a tua riqueza em glória, em Cristo Jesus, nós recebemos de ti toda a provisão e sustento mais do que necessário, mais do que suficiente, para nos fazer andar em vitória, em o nome
do Senhor Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra do Senhor. Deus abençoe vocês.